começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos começando mais um Papo Pontual, o seu podcast na sua quarentena. Hoje aproveitando aí o pessoal que está com tempo livre e ocioso para pelo menos ouvir conteúdo aí, né? Então hoje principalmente estamos aqui com Leonardo Benetti, certo? Leonardo, dá um oi aí, dá um salve. Boa tarde, salve, salve, pessoal do Papo Pontual. Uma honra estar aqui. Cara, primeiro, Quiro do Sul, que a gente está sentando para conversar. Então você tem uma missão aí de fazer as coisas acontecerem. A honra fica dobrada agora. Quero ver se você vai segurar essa bronca aí. Hoje a ideia é principalmente a gente conversar sobre o Léo, sobre a carreira, aí, a imensa carreira de 30 anos na quiropraxia. Mas principalmente o Léo é um cara que tá aí na quiropraxia em diferentes lugares, e isso é o que me interessa. A gente se conheceu lá no Peru, né? E aí de lá aí ele é lá do Sul, eu sou de São Paulo, então a gente foi pro Peru, agora ele tá no Rio de Janeiro. Então a ideia é mais ou menos a gente entender essa diferença da quiropraxia aí dentro do Brasilzão de meu Deus e do Peru também. Então, Léo, mais do que nada, quero saber de você. Primeiramente, como é que foi o teu início aí dentro da quiropraxia? Por que que você foi fazer quiropraxia? Essa é a grande Cara, pergunta, né? eu cheguei na quiropraxia de uma maneira, eu acho que um pouco até diferente dos demais, assim, pelo menos da galera que eu conheço. Eu conheci através do meu pai, cara. O meu pai, ele tinha indicação cirúrgica de joelho e coluna lombar. E aí, meu pai conhece uma porrada de gente, assim, pelo trabalho dele e tal. E até que alguém, que eu não faço ideia de quem seja, indicou, falou, ó, tem um cara em Caxias, que eu sou de Caxias do Sul, né? Que trabalha com praxia, que é um negócio que não tem cirurgia, que é maneiríssimo, que funciona e tal. E meu pai, porra, ele falou, cara, a última coisa que eu quero é ter que parar para fazer uma operação. Então ele foi atrás. Cara, isso tem aí bons, sei lá, 15 anos, tá? Mais ou menos. E até hoje tá lá, a lombarzinha inteira, nunca operou, faz a manutenção dele até hoje em dia e ficou bem. E aí eu sempre tive essa tendência da área da saúde, mas não tinha clareza do que eu queria. E aí eu comecei a acompanhar, eu fui em uma consulta com meu pai, acabei descobrindo que dois amigos meus de infância, que são irmãos, estavam estudando quiropraxia na época, a menina estava se formando e o menino estava na metade do curso. Aí conversei com eles, a gente trocou uma ideia, gostei pra caramba, dei uma estudadinha assim sobre o pouco que se encontrava na época, né, sobre quiro. E aí fiquei sabendo que a Fevale estava abrindo o vestibular, as inscrições do vestibular. E é que a Fevale sempre abre antes que as outras universidades, pelo menos era assim na minha época. E aí fui na cara na coragem, fiz o vestibular e nunca mais larguei a mão da quiropraxia, nem ela minha. Então vamos lá, boa. Eu quero entender assim, o teu pai ele ia nunca quiropraxista formado ou não? Ah, esqueci desse detalhe. Ele ia num quiropraxista da primeira turma de quiropraxistas do Brasil, né? Do Ângelo Sangali, que é da primeira turma aí, e Da que Fevale atende mesmo, né? Porto Alegre, isso, da Fevale mesmo. E aí ele deu a sorte de cair num quiro mesmo, não era num quiro charlatão. Boa. E E aí se você o Ângelo que me falou da Fevale, no caso. Entendi. E se hoje você, por exemplo, imagina que na época que você não tinha tanto conhecimento da quiropraxia, o que você pensava em fazer da tua vida, se não fosse quiro? Cara, hoje é difícil até de pensar, porque eu me vejo tão inserido nisso que. Mas eu acho que eu ia acabar fazendo, cara. Eu gostava muito de, sei lá, educação física era uma das opções, por mais que não me enchesse os olhos, mas não sei por que eu gostava. E acho que até a fisioterapia, cara, me pegaria aí. Boa, Mas boa. algo nesse sentido. Não sei se. Hoje é difícil, né, falar, porque a gente cria uma casca também depois, né, para ficar. Ah, tá. O Mas eu IC, acho né? O IC é muito que é amplo, muito né? amplo. Eu sou formado em educação física, né? Sabia?
Olha aí, rapaz, sério? Essa é a novidade. Antes da Quiro, eu fiz educação física, cara. Eu quase enveredei, eu até fiz o vestibular para educação física, na verdade, lá na Universidade de Caxias do Sul. Fui aprovado tudo, mas eu já tinha passado no de Quiro, então eu já estava matriculado na Quiro. Boa, boa. Aí resolveu ganhar dinheiro. Que Aí na educação física é difícil. mas eu podia ter virado blogueiro fit, sei lá, alguma coisa assim. Puta, ó, boa. Fazer treino em parque, né? Essas coisas que estão dando Isso. bastante dinheiro, né? Bom, começou, entrou na Quiro, fez quantos anos lá na Fevale na época? Cara, na verdade, a minha turma foi a turma de transição de currículos, do currículo antigo para o currículo novo. Então, a minha turma obrigatoriamente teve um semestre a mais. Então, nós ficamos 5 anos e meio. De 5, a gente ficou 5 e meio. Uma cacetada. Deixar claro aí pro pessoal que não conhece quiropraxia a quantidade de tempo que leva-se para se formar. E aí, dentro da quiropraxia, dentro da faculdade mesmo, qual que era a tua pretensão? O que você se imaginava fazendo aí hoje na tua idade? Cara, olha que as coisas mudam muito, né? A minha cabeça era ir para Novo Hamburgo, ficar lá os meus 5 aninhos, estudar, me graduar, formar, voltar para Caxias e, cara, abrir um consultório em Caxias e tocar o barquinho lá, né? Com a minha família, meus pais. Na época eu namorava, então eu pensava nisso tudo, né? E aí acabou que ao longo desses 5 anos de graduação a minha vida mudou completamente, virou de cabeça para baixo e eu nunca voltei para Caxias, né? Desde que eu fui para Novo Hamburgo, eu nunca voltei para Caxias. Fui sair de Novo Hamburgo, fui direto para o Peru, do Peru vim direto para o Rio e assim as coisas foram acontecendo. Então Então, vamos lá. Então, hoje, como é que vamos começar pelo sul, já que você é de lá e a maior parte da tua vida você teve lá e conhece muitos quilos de lá. O que você vê hoje da quiropraxia lá no sul do Brasil? cara, eu assim, pelo que a gente conversa bastante em alguns grupos aí, do pessoal até que morava junto comigo na faculdade e tal, e na verdade eu vejo um crescente movimento diferente do que a gente estava acostumado com a quiropraxia no Rio Grande do Sul, né? Normalmente os quiros mais antigos aí, pelo menos esse é o meu ponto de vista, trabalhavam numa linha, é, como é que eu posso te dizer? Ela não chega a ser mais straight, sei lá como é que eu posso definir isso, cara. Mas trabalhava numa linha diferente. Hoje em dia está crescendo muito o movimento do terceiro paradigma, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? E isso acaba gerando bastante conflito, né? De ideias. Isso acho que acredito que no país todo, mas lá no sul, principalmente, tem dado bastante o que falar, assim, nessa questão de o que está certo, o que não está, o que fazer, o que não fazer, como fazer. Então, eu acho que o Sul está vivendo essa época de mudança, ou pelo menos de discussão entre as duas maneiras de trabalhar, né? Eu acho que em São Paulo também, que como o Sul e São Paulo são os grandes polos de quiropraxia por conta das universidades, né? Eu acho que, obviamente, que vai acontecer isso nesses lugares primeiro. Mas, cara, é uma discussão, sei lá, meio tola, né? Porque não existe um certo e errado, existe o que você acredita e o que você quer levar para tua vida e para a vida dos teus pacientes, né? É aquela história, cara. Tu não vai conseguir fazer um colorado virar gremista e fazer um gremista virar colorado, usando um exemplo bem gaúcho, mas cada um vai ter a sua razão, cada um tem as suas crenças. Eu só penso que se tu trabalhar de maneira correta, ética, de que tu esteja levando a tua verdade para o paciente, cara, aí tá tudo certo, sabe? O meu problema é quando eu vejo acontecerem algumas coisas que eu não julgo corretas ou éticas, que é o cara usar de medo ou de algumas artimanhas que não são tão verdadeiras cientificamente falando para tentar garantir aquele paciente dentro do consultório. Isso pode ser para o cara que vende pacote e isso pode ser para o cara que atende 4 consultas e acabou, independente da abordagem quiroprática dele. Eu não gosto. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, que às vezes não dá nem para correlacionar, né? Por exemplo, uma coisa que a gente viu muito lá no Peru era o pessoal mais. Não é nem a questão de ser straight ou não, mas é a questão de usar alguns métodos um pouco mais agressivos para fazer venda de plano, né? E isso pode ocorrer tanto no segundo quanto no terceiro paradigma, né?
É. Então, é o que eu te digo, desde que tu não perca a ética e a tua verdade daquilo que tu acredita, tá tudo certo, sabe? Nós trabalhamos nós, eu digo eu e tu, né? Trabalhamos aqui, trabalhamos lá. No Peru eu trabalhei num esquema de terceiro paradigma, né? Nas clínicas que a gente atendeu lá. E Vamos lá, mesmo assim, não vamos colocar a carruagem na frente dos bois. Como é que foi a saída pro Peru? cara, como todo o resto da minha vida, inesperado. Do nada. Eu estava para me formar, né? Ano era 2014, eu estava próximo de me formar ali, e eu já estava com algumas propostas de Salvador e São Paulo. São Paulo. Aqui o Rio não era uma opção e ainda. E aí apareceu uma proposta de ir para o Peru, porque o Daniel Facchini, que tinha trabalhado lá na mesma clínica que eu trabalhei, tinha contato com o pessoal lá do Peru ainda e tal, e o Carlos Aires perguntou para ele, olha, ô Dani, tu tem alguém para indicar e tal? E o Dani falou, olha, tem o Léo que está se formando, assim, assim, assado, tarará. E, cara, nisso eles entraram em contato comigo através do Stefan, que na época trabalhava junto com o Carlos, e ele me fez a proposta e tal. Eu acabei conversando com meus pais, aceitei, e em papo de 15 dias eu tava no Peru. Foi tipo, Você não ganhou de mim, então. foi al toque. Porque o meu papo foi de. Numa quarta-feira, eu conversei com o dono da clínica no Peru e no sábado eu tava lá. Foi mais sinistro. O teu foi mais rápido, o teu foi mais rápido. Eu ainda tive 15 dias nisso. Pô, aí, não, eu vou contar essa história, porque você tá inserida nesse primeiro dia de Peru, né? É, eu fiquei sabendo que eu te botei numa ruim. Puta, numa ruim não, numa péssima, mas virou história, pelo menos. Mas e aí, vai, depois eu conto essa. Você chegou, então a sua proposta foi para trabalhar em que lugar do Peru? Cara, eu cheguei com a proposta de trabalhar em Piura, lá no norte, né, do país. É. Então, eu cheguei numa quarta-feira à noite, dormi em Lima, no outro dia pela manhã já peguei o avião e fui direto para Piura. Cheguei lá, fui recebido pelo administrador da clínica. Eu não falava nada de espanhol, ele não falava nada de português, foi um negócio muito engraçado. E aí, tipo, o primeiro dia a gente teve uma reunião, um jantar e tal, eles me explicaram como é que funcionava. Eu observei um dia de atendimento e no segundo dia eu já caí para dentro, sem falar, sem nada. Vai, se joga. E foi a melhor coisa que aconteceu, né, cara? Porque aí eu me obriguei a aprender, a estudar, a correr atrás, todo dia aprendia palavras novas e, enfim. Isso é uma dúvida que eu tenho. Você foi para o Peru, assim, porque hoje, principalmente na época que eu fui, existiam conceitos que levavam a pessoa a ir para o Peru, né? Então, tinha gente que ia por conta de grana, que falou, pô, Peru é um lugar onde dá muita grana. Tem uma outra galera que ia por conta de, puta, Peru atende pra caramba, então eu vou lá atender, ganhar a mão. O outro não, a cultura do Peru é algo que me impressiona. Então, assim, o que que te laçou na tua cabeça na época? Cara, na verdade foi um mix de praticamente isso tudo que tu acabou de colocar. Eu fui principalmente pela experiência profissional, que eu queria tê-la, né? Precisava, na verdade. Então eu fui pensando assim, pô, vai ser uma experiência legal. E aí já botei na cabeça que eu ia aprender um outro idioma, viver uma outra cultura, possivelmente fazer uma grana. Então ficou fácil decidir, né? Se tornou a decisão bem mais fácil. E aí eu fui, simplesmente me joguei. Mas foi um mix, assim. O principal, o peso maior, obviamente, era a experiência profissional, era ter essa vivência de atender em outro país, de ver como é que a quiropraxia é tratada ou é buscada em outro país, né, diferente, com uma outra cultura. E aí foi do caralho viver isso, porque tu chega lá e tu tem bem essa experiência lá, é muito massa. A galera tem uma procura grande, né? E são duas coisas, acho que distintas ainda, porque o pessoal que não conhece muito o Peru precisa entender que, por exemplo, aonde eu trabalhei, onde você trabalhou, né? Trabalhei em Trujillo, Chiclayo, você foi para Piura, são províncias, né? Então são lugares que estão afastados de Lima, que é a capital, que é a grande São Paulo ali deles, que é onde o polo de quiropraxia também é muito forte, né? E como é que você vê essa diferença lá dentro do Peru?
Cara, eu achei, depois quando eu voltei para Lima, para trabalhar em Lima, eu achei gritante a diferença, assim. Porque nas províncias, tu vê que é tudo mais difícil, é tudo mais de, é, até os preços dos atendimentos, das clínicas, tudo tem que ser diferenciado para tu conseguir alcançar a população e ajudar a população. E até a nossa abordagem, cara, assim, o estilo de pacientes que buscavam a clínica em Piura era um, em Lima era outro totalmente diferente. Então, tu tem que também saber se adaptar e receber a todos, né, da mesma maneira, que às vezes é um pouco difícil, né? Tu tá acostumado a lidar só com um tipo de pessoas e daqui a pouco tu cai numa outra classe totalmente diferente, às vezes pode se fazer difícil. Mas eu achava assim, Piura, as pessoas eram muito mais generosas, mais amáveis, assim, nas províncias em geral, na verdade. Eu achava que o contato que eu acabava gerando com as pessoas se tornava muito mais próximo de uma amizade ou de uma relação pessoal do que em Lima. Lima é como se fosse, que nem tu disse, São Paulo ou Rio de Janeiro, uma grande capital, onde a relação ela fica bem profissional, bem pautada no profissional. E em Piura, cara, eu ganhei galinha, eu ganhava saco de fruta. Uma vez, cara, chegou um paciente com aqueles sacos de ração grandões, assim, ó, com tudo que era fruta que tinha, salada, não sei o quê, e eu morava sozinho, né, cara? Eu acabei distribuindo aquilo, eu dei para um monte de gente e levei só o que eu ia consumir, porque ia apodrecer aquele troço todo. Ganhava peixe, ganhava. Isso eu achava Cui. muito legal. Ah? Ganhou o cui já? Não, não, porque lá não tem cuy, lá é Puta, pescado. cara, ganhei o cuy. Pra quem não sabe, depois procura lá na internet o que que é um cuy. Um cuy assado, né? Não um Até cuy vivo. graças a Deus eu não ganhei. Cara, eu não comi, cara. Assim, experimentei, mas dei para as recepcionistas lá. Eu falei, eu não vou comer esse negócio, porque ele veio bonitinho, assim, ó, com as unhas, com dentinho. Ah, não dá. E elas Não falaram, consegui. não. Falou, meu, isso aqui é caro, doutor. Nossa, isso aqui é uma coisa assim que não é para todo mundo, né? Então tem que comer, come. Eu falei, não, então já que não é todo para todo mundo, então come vocês. Ele não é pra mim. Cara, eu peguei o ranço do. O ranço não, mas eu peguei um nojo, assim, na verdade. Que eu fui pra Cusco uma vez com uns amigos, meu irmão e um outro amigo nosso. E ao nosso lado, na mesa do restaurante, sentaram uns australianos. E eles pediram cuy. E o primeiro cara pegou o cuy, rasgou ele com a mão no meio e começou a comer como se fosse um troglodita, assim. Aí eu falei, não, já não era assim, não era legal de ver. Aí o cara fez aquilo, eu falei, não, não tô no The Walking Dead ainda, tá bom. Ainda. É, Hoje a gente tá quase já. agora a gente tá quase. Agora tá cada dia mais perto. E aí lá em Piura você trabalhou numa clínica que era mais voltada para em que tipo de atendimento? Cara, nós atendíamos num esquema bem parecido ao terceiro paradigma, assim, com bastante consultas de retorno, de sessões semanais e tal. Mas a gente trabalhava numa linha bem suave, assim, não era como eu vi em outros exemplos, assim, até conversando com outros quiros de que tu tinha uma meta a ser batida ou um número X de atendimentos a ser vendido. Isso ficava bem à mão do quiro. O quiro escolhia como gostaria de trabalhar, se gostaria de fazer para tal pessoa uma abordagem mais de manutenção ou se ele achava que realmente era necessário algo um pouco mais intensivo. Então era bem aberto, era bem aberto. Então, acho que o que você está querendo dizer, por exemplo, eu trabalhei num sistema parecido, né, que era pacotes ali de 24, 36 sessões, 3 vezes por semana, lidar com... Na verdade, era um segundo paradigma total, né, porque a gente está lidando com algo terapêutico, 100%, mas algumas práticas que tinha, né, como palestra, como a própria recomendação ali de vindas, é muito parecida do que hoje o pessoal do terceiro tende a fazer, né? Isso. Era bem por aí. Mas eu me sentia muito confortável principalmente pela questão de que eu escolhia a maneira como eu ia levar. Então, se eu achasse que a pessoa não precisava estar vindo 2 ou 3 vezes por semana por 3 ou 4 semanas, eu tinha total liberdade de falar isso para a pessoa e ela entrar no ritmo que a gente encontrasse como o melhor para cada caso. Mas eu gostava disso principalmente. Não era aquele negócio de, não, tem que ser assim, assim, assado.
Então era bem tranquilo. E aí, questão de tipo, pacientes, era o que aparecia, né? Idoso, criança, atleta, taxista, sei lá, tudo que fosse de tipo de gente do mundo eu atendi lá. Gente com tudo que é coisa que eu já vi na vida, velho. As experiências mais malucas foram lá. A gente que ficava pelado na clínica, tudo. Lá é um mix de experiência mesmo, né? O que aparece é o que o pessoal fala. A coisa da experiência não é só você pegar a mão, mas é você ver muitas coisas absurdas e coisas que, sei lá, cara, a gente vê na faculdade que acha que nunca vai acontecer com a gente, e de repente tá ali, né? Exatamente, cara. Eu tenho assim um caminhão de histórias legais de quiropraxia para contar que aconteceram lá, assim. E nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá, é um caminhão de histórias, assim. E é Mas muito legal. eu acho que isso acontece muito porque lá, culturalmente falando, a quiropraxia é muito forte. Então as pessoas elas buscam muito quiropraxia antes mesmo da medicina tradicional. Por isso que a gente acaba vendo muito mais coisas do que aqui no Brasil. E nós tínhamos em um determinado momento, uma parceria com uma rede de farmácias lá. Só que essa rede de farmácias, em um ponto determinado da cidade, ela tinha embaixo a farmácia, em cima salas de atendimento médico, assim. E aí tinham diversas especialidades. E a gente estava lá uma vez por semana, ou duas, dependendo da semana, a gente estava lá fazendo os atendimentos. Então era muito legal isso, porque as pessoas procuravam como atendimento primário mesmo, não era aquele negócio, fui ao médico, ele me É, deu remédio, e se não melhorasse, mandou vir aí. Não, era, tipo, atendimento primário. O cara vinha com o braço quebrado, tipo, Léo, me ajuda. Não, isso é uma fratura, tem que ir pro hospital. eu acho que hoje, por exemplo, o que a gente está vivendo um pouquinho aqui no Brasil, né, que são tipo as pessoas vindo com um pouco mais de conhecimento, entendendo um pouco mais o que é quiropraxia, isso a gente já via tipo há 5, 10 anos atrás no Peru, né? Exatamente. Tanto que, assim, chegava lá, logo que eu cheguei, eu achava, assim, admirável, porque quando eu saí do Rio Grande do Sul, muita gente falava assim, Léo, o que que tu faz? Eu dizia, eu sou quiropraxista. E é aquele famoso, quiro o quê? Né? E chegava lá, assim, começava a conversar com as pessoas, não, sou quiropraxista. E a galera, tipo, que maneiro, muito legal, pô, eu já fui, ou alguém que eu conheço já foi, ou eu irei, sabe? Era É o que a gente é o que a gente está passando hoje aqui, né? É difícil a gente começando escutar isso, é é isso difícil a aí. gente escutar um quiroquê. A gente já ouve agora quiropraxia. Você sabe o que você quer? Não, sei, é mais ou menos. Aí a gente vai lá e É explica. aquele negócio de coluna, aquele negócio de osso, Isso. mas o povo já está começando a ter mais essa dimensão, essa ideia um pouquinho mais esclarecida, né? Ficou quanto tempo em Piura? Cara, em Piura eu fiquei 11 meses, se eu não me engano. Quase um aninho. E de lá foi para Lima. E lá fui para Lima. Aí fiquei mais 10 em Lima. Atendia quantas pessoas em Piura por dia? Uma média de 35, 40 pessoas por dia, mais ou Aí menos. em Lima, o que que mudou? Em Lima mudou um pouco, porque quando eu cheguei em Lima, eu atendi em duas clínicas que eram da mesma rede, uma em cada cidade. Só que uma delas era começando do zero. Então a gente estava startando a clínica. E aí essa daí a gente começou realmente poucos atendimentos e aí foi crescendo. Assim, acho que quando eu vim embora, eu estava atendendo uma média de 15, 18 pessoas por dia, o que para lá é pouco, né? Mas na outra clínica aí também era uma média de 30 pessoas ao dia, porque era um ritmo que o proprietário da clínica gostava de manter. Ele não gostava de Sim. passar muito para não ter um atendimento tão encurtado, tão pequeno, e nós não tínhamos, como em outras clínicas, assistentes. A gente só tinha a secretária. Então, nós é que buscávamos a pessoa na recepção, levávamos para a sala, fazíamos toda a anamnese, toda a avaliação, palpação, tudo. Em outras clínicas, tínhamos aí as auxiliares que levavam a pessoa para a sala, já colocavam na maca, o que acelera o processo. Como a gente não tinha isso, a gente optava por deixar um tempinho maior entre cada consulta e aí acabava atendendo um pouco menos, né? Show. E essa questão do paciente é algo que você também conseguiu entender bem a diferença, né? De um cara de província e de um cara de capital ali. No começo eu estranhei um pouco, né? Porque eu falava, pô, o peruano é um povo amável, adora o brasileiro e tal. Voltei para Lima e aí a galera era um pouco mais calma. E Ah, aí eu, mais um brasileiro, legal. tipo, outro brasileiro, caralho. E aí mas aí eu entendi isso, rápido e
a adaptação também foi tranquila, foi legal. Eu acho que até na parte quiropraxia é venda, né? Querendo ou não, por mais que você, independente de qualquer coisa, você precisa vender a quiropraxia para o cara, vender a ideia do que você quer fazer e vender questão de dinheiro. Então isso eu via muita diferença, né? De você falar assim, pô, aqui em Piúra, cara, eu vendo bem. Então, assim, na verdade, a diferença de falar assim, pô, em Piúra eu convencia melhor as pessoas, era mais fácil, as pessoas elas iam lá e compravam o seu plano ali mais rápido, de uma forma mais efetiva. E quando você chegou em Lima, você viu essa diferença? Vi com certeza, porque eu acho que até pelos. Não sei, cara. Também não quero soar nem um pouco preconceituoso, ou sei lá, mas acho que até pelo nível de instrução da galera nas províncias, né? Então ficava mais fácil de tu explicar para a pessoa. Isso eu faço até hoje. Eu sempre tento buscar a linguagem mais simples possível, mais coloquial possível para a galera, sabe? E aí isso funcionava muito bem em Piura. Em Lima, não. Em Lima, se tu fosse muito simples na maneira de explicar, a pessoa falava, ué, peraí, será que esse cara sabe o que ele tá falando? Então, era mais difícil de dobrar a pessoa nesse sentido de vender. Então, com certeza, as vendas de Piura eram mais fáceis de serem feitas do que de Lima. Acho que quando você vai numa capital onde tem mais, o pessoal tem mais informação, né? Então eles acabam te querendo te colocar contra a parede para. Você precisa se convencer melhor ali das coisas, acho, né? Mas isso eu vejo também até aqui no Rio de Janeiro, assim, das clínicas onde eu já trabalhei desde que eu cheguei aqui até hoje, as diferenças por bairros são muito grandes, assim, são gritantes. Então vamos lá. Saiu do. Por que foi embora do Peru, primeiro? Cara, a minha ideia inicial era ir para o Peru, ficar um ano, pegar essa experiência, trabalhar, curtir lá e tal, e voltar para o Brasil. E aí, meu plano, tá? Meu plano era voltar no dia do aniversário da minha mãe, que é dia 17 de dezembro, fazer uma surpresa para ela, possivelmente matar ela do coração, Ah, pegar a herança, não, ficar uns 2 meses assim de férias e depois ver o que tinha de proposta. Só que, nesse meio tempo, precisaram de um quiropraxista urgentemente aqui no Rio. E aí sabiam que eu estava voltando e me fizeram uma proposta. Eu falei, olha, estou voltando mês que vem e tal. Os caras, não, a gente precisa agora. Aí, tarará, conversamos. Eles emitiram a passagem e aí eu adiantei a minha volta de final de dezembro para final de novembro. Adiantei praticamente um mês. Aí acabei voltando, fiquei 3 dias no sul e vim direto pro Rio. e aí chegou no Rio para trabalhar aonde? Em que lugar do Rio de Janeiro? Cara, eu cheguei aqui no Rio para trabalhar na Barra da Tijuca, num projeto fenomenal, que era no papel, né, fenomenal, muito massa. E aí acabou que quando eu cheguei aqui o projeto não era bem lá isso aí, mas ainda assim a gente tentou de todas as maneiras, botou a cara, foi atrás, conseguimos fazer dar certo por um bom tempo, mas aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso, eu não posso ficar assim, patinando aqui pro resto da vida, eu tenho que ir atrás do meu, né? Se firmar E, em a, alguma coisa. e aí eu reduzi meus horários de atendimento nesse lugar, consegui outros locais de atendimento, né? Fui conseguindo outros locais de atendimento, e aí acaba que nessa brincadeira eu acabei atendendo praticamente na cidade inteira, assim. E aí hoje estou estabilizado em 2 locais diferentes, e aí já há uns 3 anos mais ou menos nesse ritmo, 2 anos e meio, 3 anos, Dois e indo lugares onde? na Tijuca, lá com a Ju Piva, né? Eu vou ter que assistir a entrevista dela para não ser demitido. Sim, claro. E agora estou em Niterói com a Thaís, que a Thaís trabalhava com o Jason aqui em Botafogo, mas ela acabou de ganhar nenê e tal, tá aquele momento bonitinho, né, de ficar Aham. em quarentena com a filha. E aí eu tô assumindo os pacientes dela lá em Niterói. Então eu tô atendendo nos dois Então, beleza. lugares. Aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, quando eu estava me formando, antes de receber a proposta para ir para o Peru, eu tive uma proposta do Rio de Janeiro. Cara, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, puta, o que que eu vou fazer no Rio de Janeiro, cara? Eu não conheço o Rio de Janeiro até hoje. Mas assim, é o preconceito ali da coisa, né? Do mesmo jeito que o pessoal tem esse preconceito com São Paulo, eu também tenho com o Rio, numa questão de violência, na questão de eu não tenho um porto seguro ali dentro, né? Então, se eu precisar correr para algum lugar, para onde que eu vou? E na época, pô, me dando pouquíssimas
informações que eu queria. Eu queria estar muito respaldado antes de querer me mudar para o Rio de Janeiro. E eu não senti que eu estava tão respaldado assim e acabou surgindo o Peru e eu fui para o Peru numa situação muito pior, mas rolou. Eu queria saber se você passou por isso e como é que tá aí hoje, depois de 3 anos. Cara, é muito louco, porque eu vim para cá em 2011 num congresso aquele que teve aqui no Rio, né? Sim. Então, tinha o congresso e tal, e voltei para o Sul e falei, cara, eu jamais moraria no Rio de Janeiro, mas jamais mesmo. É tudo longe, é tudo caro, o trânsito é uma merda, é perigoso. Eu falei, horrível. Cara, eu não tô errado em nenhum desses pontos até hoje. De 2011 para cá, tá tudo igual, tá tudo certo. Só que, velho, quando é para ser, acaba sendo, né? E aí, quando eu tava nessa fase de voltar pro Brasil e eu não tinha nada certo, eu falei, por que não? Né? O máximo que acontece é eu chegar lá, ver que não é para mim e ir embora. Então, vim para cá, cheguei aqui completamente assustado, assim, também, tipo, eu já usei muito transporte público até eu comprar a moto, então, no começo eu andava, tipo, caralho, vou ser assaltado, vão me matar, vão me sequestrar, Não sei o mas que é depois, pior, né? ah, O que é pior? Você tá de moto no Rio de Janeiro ou você andando de transporte público? velho, eu prefiro de moto que pelo menos tem uma adrenalinazinha, mas aí tu vai vendo que também não é esse bicho de 7 cabeças todo, não. A cidade tem muita coisa legal, tem muita coisa maneira. Tem, obviamente, os seus defeitos, mas também não é um negócio surreal que tu vai sair na rua e vão te esfaquear. Não, tu tem que, obviamente, ter os cuidados, saber por onde ir, a que momento ir, aonde não ir, principalmente. Mas nada muito diferente de São Paulo. São Paulo também. Tu não pode ficar dando bobeira em certos lugares, em certos momentos. Então, eu falo muito que o Rio como é cartão postal do Brasil, ele acaba recebendo muito essa questão midiática e, infelizmente, tem a questão da violência que acaba sendo muito exposta, né? Porque realmente acontece. Mas acho que acaba ganhando um peso bem maior, assim, também. E assim, só para a audiência entender, aonde especificamente você mora? Eu, É, eu moro no Vidigal hoje em ó dia. lá. Então, mais do que ninguém, mais do que Mas, ninguém. cara, e assim, tranquilíssimo, tem uma vista incrível do mar, lindo, o apartamento que eu moro hoje é surreal, é muito maneiro. E em 3 anos que eu moro nesse apartamento, nunca passei nenhum tipo de perrengue, nenhum tipo, meu Deus, sabe? Tudo uma boaça mesmo. Vida normal, vida que segue. É que segue. E aí você chegou assim, o Rio de Janeiro também, ele tem a coisa do lifestyle, né, das pessoas quererem estar sempre se cuidando, né, porque é muito esporte ao ar livre, né, essa é o que se vende daí, né. Você como quiropraxista, né, um cara que eu vejo a quiropraxia como um estilo de vida também, principalmente. Você sente que a adesão de um paciente aí do Rio de Janeiro, de um carioca, é diferente de outros lugares também, por conta disso? Totalmente. Totalmente. Quando eu cheguei aqui, eu fiz muito essa comparação em relação ao Rio Grande do Sul, né? Porque, querendo ou não, até questão climática de inverno, ser chuvoso, ser frio, a galera no sul, nessa época, se recolhe, né? Então, aqui não, como é o ano todo praticamente de sol e tal, o povo faz muito esporte, praticamente todos os meus pacientes fazem alguma coisa de atividade física, isso independe de idade. Eu tenho pacientes hoje de, sei lá, 82 anos que o cara faz a corridinha dele, treina com um pezinho levezinho, obviamente, mas ele faz alguma coisa, ele está se movimentando. E a qualidade de vida deles e inclusive até a questão de saúde mesmo é muito massa, assim, é muito boa. Então isso com certeza, tem muita gente que procura porque fala, pô, Léo, eu pratico tal esporte e eu tô sentindo que o meu rendimento não tá legal, eu queria saber se aquilo tem como me ajudar. E aí a pessoa vê um resultado melhor, então ela leva isso para dentro do contexto onde ela está inserida e acaba trazendo mais gente, então a gente acaba atendendo muita gente de esportes completamente diferentes. Eu atendo paciente que ele me falou o nome oficial lá, mas eu não lembro, mas é arco e flecha, velho. É. Arco e flecha. E aí o cara tava notando que o ombro dele tava subindo e o ombro dele não pode subir. E aí a gente começou a mexer e o cara, tipo, voltou a treinar como ele não treinava há 2 anos. Então a alegria dele foi essa, sabe? É muito legal ver esse resultado. Então existe mesmo, né,
o carioca ele pensa muito mais ali, ele investe muito mais nisso do que qualquer outro lugar. O carioca se preocupa muito com a questão da qualidade de vida, com a questão de saúde. Eu vejo isso, acredito que mais do que em outros locais, assim, que em outros lugares. Tanto para fazer atividade física como para buscar alternativas de cuidado e manutenção. Show, show. E aí você for fazer, bom, hoje você tá aí, obviamente que é a tua escolha, né? Então, para se viver, para se trabalhar, para você ter tua vida, você acha que por enquanto Rio de Janeiro é o local. Ô, Chico, parece que tu tá dentro da minha cabeça, cara. É exatamente essa a minha definição. Por enquanto, aqui tá maravilhoso. E enquanto eu estiver me sentindo bem aqui, enquanto as coisas estiverem fluindo de uma maneira natural e gostosa, assim, de viver, enquanto nada for um fardo, assim, ruim de carregar, devo continuar por aqui. Gosto muito da ideia de São Paulo, assim, também. Vejo a galera dos meus amigos que eu tenho mais contato, quiropraxistas que estão em São Paulo, estão super bem, trabalhando pra caramba, atendendo muita gente. Então eu vejo a galera aí em São Paulo também bombando. Então eu tenho a curiosidade sim de São Paulo, tenho muito, mas ao mesmo tempo só de pensar assim, cara, onde eu tô, para ir para São Paulo, começar do zero, eu já digo, não, deixa eu aqui A, mais um pouquinho. a preguiça bate um pouco mais, né? E é uma mistura, né? Preguiça, medo, porque tu nunca sabe como é que vai ser. E aí tu fica, cara, eu vou largar a mão do negócio que tá fluindo aqui, que tá sendo legal, para ir para algo incerto? Não. Não que você não tenha feito isso já 2 vezes, mas é que a terceira é mais cansativa. E chega, né, cara? Depois de um certo ponto tem que criar uma raizinha em algum lugar, acredito eu. Não, verdade, verdade. Então, hoje até no Rio de Janeiro e com as pessoas que você conhece no Sul, qual que é o volume de atendimento que vocês têm aí? Cara, aqui nos locais onde eu trabalho, tá? A gente tem uma média, assim também, de não, a gente preza por atender mais a avaliação mais ou menos no tempo de 1 hora e as consultas de rotina mais ou menos dentro de 30 minutos. Isso nas duas clínicas que eu atendo. Então a gente acaba conseguindo atender uns 18, bem forçadinho, e uns 20 pacientes por dia, na máxima, mas acaba dando uma média de uns 15, 16, assim, Então, diários. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu cheguei aqui no Brasil e montei a minha clínica aqui em Jundiaí, na época o que todo mundo me falava é: não, Chico, dificilmente você vai conseguir atender alguma coisa em alto volume que nem você atendia no Peru. E hoje, por exemplo, eu trabalho com ordem de chegada e não marco horário com ninguém. Então, não, impossível você conseguir fazer um negócio desse aqui no Brasil. E as coisas aconteceram. E aí, você acha que, por exemplo, se você fosse colocar no Rio de Janeiro, onde tem já essa aceitação muito mais fácil, que você está dizendo, do que nos outros lugares, se você colocasse na cabeça do cara assim, pô, irmão, na moral, a coisa aqui da quiropraxia é só ajustar. E o cara ia entender uma boa, você conseguiria dobrar aí a quantidade de atendimentos ou não? É o que nem Cara, existem pessoas que ainda julgam, falando, pô, eu vou pagar isso por 5, 10 minutos, ou eu acho que aqui tem, assim, tem essa. Eu acho que seria um pouco mais complicado. Por dois motivos. Primeiro, que o carioca, se tu não botar uma pontualidade para ele ali, tu não botar, tipo, cara, teu horário é 3 e ainda assim ele corre o risco de chegar a 3:05, 3:10, tu deixar isso aberto, o cara, não vou de manhã, vou de tarde. Não vou de tarde, vou amanhã. Eu acho que tem que ter um pouquinho desse foco do horário, que o horário marcado acaba te obrigando a ter esse foco. E principalmente, cara, acho que eu não sei se eu posso dizer em todos, mas acho que na maioria dos bairros, se tu fizesse sistema de ordem de chegada, só ajuste rapidinho e tal, parará, a galera vai entrar nisso de, cara, não acho que tá valendo a grana que eu tô pagando pro tempo de atendimento que eu fico aqui dentro. Então vai ter essa briga, vai ter essa discussão de, cara, eu fico aqui 5 minutos e a consulta custa tanto. Eu acho que vai ter essa reclamação com certeza. não sei. Eu É, acho que não. Eu, cara, eu, paga, eu pagaria para ver. é uma dúvida boa, é uma dúvida saudável. Eu acho que seria um experimento interessante de ser feito. Mas eu acho que aí teria que analisar bem onde, que tem com certeza bairros aqui que ia dar treta. Por quê? Qual que é a diferença que você vê de bairros aí?
Cara, eu falo muito isso com os meus pacientes, né? Que o povo fica me sacaneando, brincando, gaúcho, não sei o que, tarará. E eu falo, cara, vocês falam que o gaúcho é bairrista, mas a definição de bairrismo em si, eu aprendi aqui. Porque que é o único lugar que eu conheço que o cara fala assim, eu sou tijucano, eu sou barrense. O cara se diz, cria do bairro, entendeu? Tipo, Mas é por e uma questão de ego, assim, também, ou não? também, total. E aí, como eles têm muito esse negócio do bairrismo e de achar que às vezes um local é mais legal ou é um pouco superior ao outro, nesses bairros eu acho que fica um pouco mais complicado de tu conseguir entrar com essa ideia. Porque o cara já tem aquela impressão de que ele é especial, ele é diferente, então ele merece uma consulta de 9 horas e 52 minutos sendo abanado enquanto alguém passa óleos essenciais por todo o corpo dele. Uma coisa que assim, eu aprendi bem você. As coisas precisam começar certo para você terminar certo. Então, hoje eu faço palestra. Então, assim, eu não sei. Eu acho que precisa saber fazer sim para isso acontecer, mas eu acho que dá super. E entendo um pouco, né, dessa coisa de ego, que deve ser potencializado, porque assim, na frente da minha clínica tem 3 prédios assim relativamente caros, assim. É um de um apartamento de 700 mil, o outro de 1 milhão e o outro de 1,5 milhão. Vamos botar assim. O cara que vem do prédio de 1,5 milhão, ele precisa apontar. Eu sou ali do condomínio tal, no bloco tal, no andar tal. O cara gosta, né? Ele precisa. Não me misture com essa gentalha. Não pense que eu pertenço a essa vizinhança, eu estou lá. Ex- Exatamente. Eu acho que aí deve ter bastante, né? Sei lá, a gente vê muito isso em novela e coisas do Rio de Janeiro, né? Tem um pouco dessa divisão, assim, questão de ego mesmo, na minha opinião. A galera tipo, acha que fica muito mais interessante como pessoa se tu morar no lugar tal, que nem tu falou, condomínio tal, bloco tal, apartamento tal. O que para mim me dá igual como quiropraxista, meu objetivo não tem nada a ver com o teu poder aquisitivo. Mas enfim. Tem até coisa dos famosinhos, né? O pessoal acha que quem trabalha no Rio de Janeiro só atende famoso, né? Cara, eu sempre digo que, inevitavelmente, tu vai acabar atendendo alguém famoso em algum momento, em algum dia, porque aqui concentra muito, né, cara? É muita gente de novela ou blogueirinho, que hoje é famoso, esse negócio de influencer e tal. Muita gente mora aqui. E aí acho que fica meio que inevitável em algum momento tu acabar atendendo alguém. Eu atendo atualmente, já atendi no passado e provavelmente atenderei muitos outros no futuro. Mas, cara, trato igual a Dona Maria, que vem toda quarta-feira Não, e não pronto. duvido disso. Mas é que quando você vê alguém famoso ali, você fala, nossa, olha quem tá aqui. É legal, é legal. Não vou dizer que não é legal, porque é muito legal, assim. E dependendo da personalidade, são pessoas muito bacanas, assim. Pessoas que te agregam e tu se sente super bem de atender. Dependendo, tem outros que já são um pouquinho mais, né, cheio de marra, tarará, e aí já não é tão divertido assim. Mas, cara, faz parte também. A pergunta que não quer calar, não precisa responder se não quiser, né? Esses famosinhos, eles querem pagar ou não? é bem, assim, normal. Olha só que louco isso, pelo menos na minha experiência, tá? A galera que é famosa, famosa, que já tem, assim, uma carreira bem Paga numa concreta, boa. chega, paga, te oferece se tu quer mais alguma coisa, tá na tua clínica, mas quer saber se tu quer alguma coisa a mais, cara, a pessoa fala te carregar no colo. Agora, os pseudos Indica. famosos. E aí tu pega essa galera que tá começando agora, que tá ganhando visibilidade, ou que tá estouradinha agora, assim, ou o blogueiro, que blogueiro faz tudo através de permuta, né, cara? O cara, Uhum. tipo, ele quer comer o teu hambúrguer, mas ele não tem dinheiro. Então ele fala assim, pô, me dá um hamburgão aí que eu posto aqui. Então, esses é os que vêm com o papinho de vamos fazer a permuta, se eu te postar, se eu não sei o que, se eu te divulgar. E eu já tive algumas experiências de tentar fazer esse tipo de trabalho, onde eu não, sinceramente, não vi um resultado na prática de retorno de outras pessoas. Você não Então, conhece o público do cara também, né? Então é difícil, tem que. não dá pra tu aceitar, tipo, vamos, bora, vai lá, vai, 1 milhão de pessoas vão me ver. Mas se são 1 É, milhão de pessoas que não são público, não adianta de é, nada.
É tipo a diferença de um Tony Ramos na tua clínica e um cara da Malhação, né? É, O da Malhação vai querer fazer permuta. exatamente, perfeito. E, Show cara, de a bola. galera que vem pagando é muito bom porque, assim, eles te mantêm nessa questão profissional, então tu vai fazer o teu trabalho, a pessoa vai te pagar, e se ela estiver realmente satisfeita com o que está acontecendo ali, ela vai te divulgar de qualquer maneira, tanto internamente para a família, para amigos, para pessoal do trabalho, como muitas vezes até pelas redes sociais mesmo. Então, Mas isso aí é uma pergunta meio tonta, mas isso ocorre com todo mundo. É que nem nego que é rico mesmo, de verdade, o cara não vai pedir desconto, ele vai lá e paga. E tem os caras que fingem que são ricos. Eles chegam de BMW na tua clínica, mas não tem tanto dinheiro assim. tu olha assim, tem um maior volumão no bolso, tu pensa, caralho, é dinheiro. O cara tira é o carnê da BMW que ele tem que pagar, que ele parcelou. Exatamente. É isso. Léo, para finalizar, o que que você espera da quiropraxia aí no futuro? Cara, eu espero, sinceramente, do fundo do coração, que tanto a Universidade Fevale como a AMB consigam se reinventar de alguma maneira, porque eu tenho visto uma diminuição, infelizmente, crescente no número de alunos entrando na universidade, buscando pela graduação de quiro. E isso me deixa bastante triste, na verdade, porque em vez de a gente estar caminhando para um aumento, né, para uma procura maior, tá meio estranho. Então eu acho que as universidades deveriam, inclusive, se reunir, conversar, ver o que eles podem fazer para se reinventar, para mudar esse quadro, e que possivelmente isso, eu acho que isso acaba entrando como consequência a gente abrir novos cursos em outros locais do país. Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador, tu espalhar e tentar fazer com que devagarinho a gente consiga alcançar o máximo de gente e trazer o máximo de gente para dentro da nossa profissão, porque, cara, a gente sabe o quão importante, o quão foda é tudo que a gente faz e o quanto de gente a gente pode ajudar. E aí, com hoje 1.200 formados, sei lá, que pelo menos associados na BQ, acho que não passa muito disso, a gente já faz um estrago legal, cara. Imagina a gente, tipo, uma porrada de gente aí em 10, 20, 50 mil quiropraxistas espalhados pelo país. Ainda é pouco. E seria lindo, seria um alcance muito mais foda e a gente conseguiria ajudar muito mais gente. Boa. E o teu recado para os estudantes? Hoje a gente tem uma audiência grande de estudantes de quiropraxia. Cara, meu recado para os estudantes vai bater mais ou menos com aquilo que a gente conversou lá no começo, que é, cara, acredita na tua verdade, independente do que tu escolher por tua prática clínica, não mente para ninguém, não inventa história para ninguém, não usa o medo de ninguém, isso para mim é primordial, tu não pode usar de medo para ganhar dinheiro, isso é completamente antiético. Então, assim, independente do que tu escolha, de maneira de trabalho, de para onde tu vai, do que tu quiser fazer, sempre procura ouvir quem já passou por isso que tu está passando agora e aprender, absorver. E é isso, velho. Trabalhar sempre em prol dos outros, em ajudar os outros, sem pensar, e sem botar grana em primeiro lugar, na verdade, né? Porque tem muita gente que bota a questão financeira aqui e depois o cuidado profissional aqui. E aí isso aí já acaba te tirando totalmente do prumo. Às vezes pode funcionar no começo, mas a médio e longo prazo não dá certo não, né? Exatamente, e é isso que a gente tenta evitar quando a gente fala esse tipo de coisa, né? Que tu vai se arrepender lá na frente, porque tu vai ver que botar a grana lá em cima e tal vai te levar, mas depois vai te jogar para baixo também. Então, ouçam os mais velhos. Tô virando Puta, tiozão que manda ouvir os mais velhos. o cara tá se julgando tiozão, pelo amor de Deus, velho. Quantos anos você tem? Eu tô com 28. Então, meu querido, se você tá velho, eu já tô É. caído. Ô, Chicão, 8 anos e eu consegui te botar numa barca furadíssima, Puta, literalmente. eu preciso contar essa história. Puta, ainda bem que você lembrou, velho. Ainda bem que você lembrou. Chego eu, então assim, ó, eu recebi a proposta na quarta-feira, numa quarta-feira, sei lá, dia 5, 6 de agosto. O cara me ligou, a gente combinou as coisas, ele falou: ah, então tá bom, você precisa estar aqui no sábado. Eu falei: puta, tá bom também, bora. Peguei, comprei a passagem, cheguei lá no dia 9 de agosto. 9 de agosto, por acaso, por se acaso, é o meu aniversário.
Cheguei no dia do meu aniversário. Não fazia ideia disso. Aí cheguei, tinha o Vitão, que já tava lá, sei lá, um mês, acho. E você conheceu ele lá. Já conheci o Vitão, já. Aí o Vitão falou, pô, como é que vai ser? Eu falei, cara, eu vou pegar um voo pra Chiclayo à noite. Ele falou, cara, cola aqui pra Miraflores, que vão tomar uma breja, comemorar seu aniversário e você passa o dia. Eu falei, não, beleza, show de bola. Aí peguei o táxi, fui até Miraflores e falei, caraca, é longe, né? Eu achei que era pertinho, mas é longe pra Putz, pra cacete. caralho. Aí eu falei, não, beleza. Aí a gente foi ali no Lacomar, tomamos uma breja, aí conheci o Léo, que não sei o que, começamos a trocar ideia, beleza. Eu falei, gente, melhor eu sair fora, né? Porque, porra, eu percebi que é longe, sei lá, tem horário de pico aqui também, então acho que eu vou tomar um táxi pra ir. Aí o Léo, porra, imagina que você vai tomar táxi. Pelo amor de Deus, velho, o táxi vai te cobrar 40 conto, 50 conto, vai de ônibus. Eu falei, mas, cara, eu não falo espanhol, velho, eu não sei. Ele falou, irmão, não se preocupa, Vai eu na vou. minha! Vai, né? Aí eu fui. Ele falou: não, eu vou te botar no busão e beleza. Eu falei: tá. Aí, puta, o busão era só moeda, eu não tinha moeda. Ele foi lá e pagou o busão, tudo que não sei o quê. Ele falou: poxa, Cão, ó, esse ônibus aí ele vai parar em frente ao aeroporto, cara. Você não vai precisar nem sair dele, nem trocar nada. Eu falei: pô, demorou. Então tá bom. Aí fui lá, sentei no busão, paguei meu. Era um sol, sei lá quanto que era. Aí tô lá, que não sei o quê, aquele ônibus meio lata velha, assim, né? Não, eram umas gaiolas aquela porra. Aí o cara, aí de repente tinha um cobrador e um motor ali, né? Aí o cara abriu o chão do ônibus e começou, tipo, a abastecer de gasolina. Ele começava a atacar umas paradas assim com o ônibus em movimento. Eu olhava aquilo e falava, brother, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Mas até aí eu falei, beleza, né? Tipo, nossa, que doideira, história pra contar, vou chegar no aeroporto e ir embora daqui. De repente, o cara, o ônibus para no meio da avenida, o cara começa a devolver moeda para todo mundo, e eu sem entender nada, todo mundo começa a levantar, e eu falo assim, aqui que é o aeroporto, que não sei o quê, comecei a ficar desesperado, né? Porque na real acabou a gasolina do ônibus, e ele devolveu um troco para todo mundo e mandou todo mundo descer. Cara, eu não fazia ideia dessa história. O Vitão foi me contar isso ano passado, acho que foi ano passado que ele teve aqui no Rio, foi lá em casa. Aí tava tomando uma breja, ele me contou isso. Eu falei, velho, eu não fazia ideia disso tudo. Aí uma mulher me salvou, cara. Eu falei, aeroporto, aeroporto. Eu só falava assim, aeroporto, necessito aeroporto. Aí a mulher me pegou na mão, me levou pro outro ônibus e me botou lá, cara. Eu falei, nossa, eu falei, olha esse Léo, que filha da puta, cara. Como assim? Eu vou te falar que eu fiz aquilo, eu te dei a ideia, a sugestão de ir de ônibus, porque tinham feito isso comigo quando eu cheguei. E foi super tranquilo. Tipo, me Aí você botaram no falou, ônibus, vou também não passar esse. falava. E o ônibus chegou direto lá, eu desci, papum, foi. Eu falei, cara, vou Fizeram ajudar o comigo, cara. eu vou passar esse trote pra frente. Eu falei, cara, deu certo pra mim. Vai dar certo pro cara, o cara vai chegar do aeroporto, tudo certo, vai economizar uma grana, porque ele tá recém chegando, não sei nem se ele tem soles aí na mão. Vou ajudar o cara. Só que aí deu essa Boa. merda toda. Cara, o Vitão não me contou isso, tu não me contou isso na época. Porra, não sabia nem que era teu aniversário, ia saber que o ônibus tinha estragado. Cara, quando o Vitor me contou essa história, eu chorei de dar risada. Falei, caralho, eu não acredito que eu fiz isso com o Chicão, velho. Cara, assim, virou história pra contar, velho. É um dos grandes perrengues de Peru. Inclusive, quero te pedir desculpa ao vivo aqui perante toda a população prática. Te devo uma cerveja por isso, pelo menos uma. Que Puta, vai. uma é muito pouco, velho. E detalhe que o bairro lá do aeroporto do Caial é perigoso pra caralho. E, Imagina se porra, eu saio andando lá. sai andando lá brancão, cara de gringo. Puta que pariu. Putz, você passou por isso. Todo o pessoal vinha falar comigo em inglês. Eu falava que era brasileiro, os caras, não, não, com essa cor aí, velho. Eu falei, Também, então. pra mim era a mesma coisa. Brasileiro branco, barba ruiva. Não, não, tu não é brasileiro, tu é gringo. Porra. Eu É, falei, tá bom, posso entrar no táxi? Depois do décimo, eu falei, tá bom, quanto que tá, é? vamos, Vai. vamos, chega. Mas é isso aí, tipo, te botei numa ruim mesmo.
Meu querido, olha, curtiu? 1 horinha de papo, hein? Pô, show de bola, irmão. Adorei. Massa Conte demais, velho. comigo. Brigadão, sucesso. Eu preciso. Você tá me devendo visita, eu vou parar de cobrar mesmo, porque o cara Tá me vem para devendo São Paulo, também. Tudo certo. mas você chegou perto aqui, eu não. É verdade. É um bom argumento. É um bom Mas argumento. agora, Ganhei. ó, acabei de trocar os pneus da moto, o cara deve estar vindo me entregar ela daqui a pouco. E agora que eu tô com ela toda direitinho, posso até fazer um bate-volta e um finalzinho de semana de moto mesmo, azar. Aí, ó, boa, boa. Eu tenho carro, não tenho moto. Pra você vai sair mais barato. Mas, ó, brigadão pelo papo, brigadão pela explanação aí da tua maluca vida aí, de como você chegou aí até agora. E é isso aí, velho. Então o pessoal fica de olho aí que nessa quarentena vai vir coisa boa. Sempre vem, vindo Certo? de ti, sempre coisa boa. Valeu, Chicão, te agradeço muito a oportunidade, o convite também. Precisando, estamos às ordens. Valeu, querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.